na Pauta. Rio na Pauta de hoje, Jovem Pan afasta Constantino, Zoe e Paulo Figueiredo. Pegou fogo no parquinho. Ficamos bobeira. Mas antes de nós destrincharmos essa história, você que caiu de paraquedas aqui de repente nesse canal, quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal e ficar por dentro de todas essas informações quentinhas que a gente traz aqui para você. Tá? Nos siga também nas nossas redes sociais, aí, @na pauta hoje. Tá? Você nos encontra no Instagram, Twitter e Facebook. E também nos ouça no Spotify. Na verdade, desse lado, né? No Spotify. E lá no Spotify nós temos conteúdo exclusivo lá para a plataforma. Tá bom? Agora vamos lá? Gente, não só esses, mas também uma notícia que me chamou muita atenção foi o Tutinha, filho do Tuto, o criador lá da Jovem Pan. O Tutinha saiu da presidência da Jovem Pan, uma notícia inimaginável, né? O doutor Pimpolho. E eu acho que não foi alegado e não foi explicado exatamente por quê, mas eu acho que tem tudo a ver com todo esse cenário que está atualmente, as cobranças que estão sendo feitas em cima da Jovem Pan e da postura da Jovem Pan, né, ao longo desse período eleitoral e tudo mais. Eu acho que tem tudo a ver com isso, tá? E já sobre essa nova direção, foi aonde a gente viu o afastamento aí de Constantino, de Paulo Figueiredo, de Zoe. E sim, eles têm responsabilidade em cima disso tudo que estava acontecendo no Brasil. Por quê? Porque eles falaram muita besteira, incentivaram. O Paulo Figueiredo incentivou abertamente uma guerra civil. E aí as pessoas alimentadas por isso foram para a rua e fizeram aqueles atos horrendos, mancharam a imagem do Brasil internacionalmente, como a gente viu no domingo, e agora estão sendo responsabilizados dentro do rigor da lei. Essa é que é a grande verdade. E os atos têm consequências. Simples assim, né? É assim que funcionam as coisas. E isso tudo foi em resposta a uma investigação do Ministério Público Federal com a Jovem Pan, baseado nas opiniões aí dos seus comentaristas. E veja bem, não foi o Ministério Público que pediu o afastamento. Isso partiu da própria Jovem Pan. Foi uma decisão da própria Jovem Pan, dessa nova direção, já que está substituindo aí o Tutinha. Tá? Então a Jovem Pan afastou os comentaristas Rodrigo Constantino, a Zoe Martinez e Paulo Figueiredo, após o Ministério Público Federal abrir uma investigação para apurar a conduta da emissora aí, como a gente já comentou, e essa informação foi apurada lá pelo site Splash. Tá? O Ministério Público Federal está analisando a divulgação de informações falsas sobre as instituições públicas brasileiras e o potencial de incentivo aos atos golpistas que ocorreram no último domingo em Brasília. Eu acho que a Jovem Pan se enquadra mais nesse quesito aí, de incentivo aos atos golpistas. Tá? Vamos dar uma olhadinha nos comentários que motivaram essa investigação. Ó, o Alexandre Garcia fez uma leitura distorcida da Constituição brasileira. Ele falou assim, ó, nos últimos 2 meses as pessoas ficaram paradas esperando por uma tutela das Forças Armadas. A tutela não veio, então resolveram tomar a iniciativa, disse o jornalista. O comentarista fez uma manobra narrativa com o objetivo de legitimar ações de destruição do que acredita ser um contexto de inação das instituições, justificou o Ministério Público sobre os comentários de Alexandre Garcia. E só para você fazer contextualizar a informação que eu dei antes, o Tutinha, ele não foi afastado pelos os acionistas nem nada. Ele renunciou à presidência da Jovem Pan, tá? Ao grupo, tá bom? Só para trazer esse ponto aí. E vamos lá, o Paulo Figueiredo. Só para você saber quem é o Paulo Figueiredo, tá? O Paulo Figueiredo, ele é filho do último presidente general, João Figueiredo.
As pessoas estão revoltadas com a forma como o processo eleitoral foi conduzido. Elas estão revoltadas com a truculência com que certas instituições têm violado a nossa Constituição, disse o comentarista político após os ataques golpistas em Brasília, no Distrito Federal. Em 22 de dezembro, Figueiredo resumiu o cenário político a duas alternativas apenas: a aceitação de uma eleição sem transparência, sem legitimidade, sem confiança da população, ou o início de uma guerra civil. E ele ainda enfatiza: se o único jeito for uma guerra civil, que se faça uma guerra civil. E isso foi o que disse Paulo Figueiredo. Mas é interessante que depois que estourou tudo, que deu a confusão, que invadiram, ele foi um dos primeiros a pular fora do barco, né, e mudar o seu discurso. Olha só, após incitar a guerra civil, o comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, chama atos no Distrito Federal de estupidez. Olha só, quando ele viu que a caneta do Xandão ia passar o rodo, né, aí ele pulou fora do barco, viu só? Machão, né? Fernando Capes minimizou atos golpistas. Um ou outro vândalo que se infiltra, mas 99,9% são pessoas que estão ali expondo sua indignação, sua maneira de pensar, opinou o ex-deputado estadual por São Paulo. O Rodrigo Constantino, que é alvo aí de bastante crítica aí na internet. Só para lembrar, o Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo são comentaristas da Jovem Pan, opinam e ficam aí fazendo esse incentivo, todo esse barulho todo, mas não estão no Brasil, viu? Estão no conforto e na segurança de suas casas lá nos Estados Unidos. Fazer um ponto, hein? Como os patriotas aí gostam dos Estados Unidos, né? De se exilar nos Estados Unidos. Bom, Rodrigo Constantino, então, afirmou: em novembro de 2022, do país são frutos de um malabarismo do Supremo. Ele ainda foi um pouquinho mais fundo, ainda vai se ver com o Xandão. A Zoe Martinez defendeu que as Forças Armadas destituíssem os ministros do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, em participação na emissora em 21 de dezembro de 2022. Isso aqui, é claro, incentivo a autogolpista, né? Agora vamos lá. Vamos ver o que diz o MPF, o Ministério Público Federal. Em nota divulgada ontem, a Procuradoria afirma que a Jovem Pan tem vinculado sistematicamente fake news e discursos que atentam contra a ordem institucional e cita especificamente a transmissão feita durante a invasão criminosa aos prédios do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. O foco da investigação será a vinculação de notícias falsas e comentários abusivos pela emissora, sobretudo com os poderes constituídos e a organização dos processos democráticos do país, afirmou o comunicado do Ministério Público Federal. A Jovem Pan mudou o comando, né? A gente já falou isso aqui, né? Ontem a emissora então confirmou que Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido como Tutinha, renunciou à presidência e Roberto Araújo, antes CEO, assume o comando. Tutinha continua sendo um acionista majoritário da empresa, mas sai aí do comando da Rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan foi procurada, mas não se manifestou. Eu acho que provavelmente eles vão fazer algum editorial ali para tentar se explicar, né? Tentar achar um subterfúgio aí para se livrar da caneta do Xandão. Mas agora o cerco tá se pegando. E na verdade todos esses atos foram uma grande burrice, porque isso só como é que eu vou dizer assim, serviu para unir a esquerda, né, cada vez mais, deixar o Lula como o bonzinho da história, e eles conseguiram a façanha de unir as torcidas de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos em um ato na frente do MASP lá em São Paulo. Então, o que eu posso dizer é parabéns aos envolvidos, né? Não obtiveram
nada mais do que uma grande derrota. Isso aí foi, na verdade, em resumo da ópera, foi a morte política de Bolsonaro. Eles enterraram politicamente Bolsonaro, o resquício que existia, né, a possibilidade que existia de Bolsonaro retornar, eles enterraram domingo. Tá? Então agora nós precisamos de uma nova liderança para que fomente aí uma oposição, né, e que ressuscite uma possível direita no Brasil. Eu acho que o grande nome a ser observado e vamos ver como vai ser o desempenho dele em São Paulo é Tarcísio de Freitas. Ele pode vir a ser a grande liderança da direita no Brasil, porque Bolsonaro acabou. Bolsonaro está morto politicamente com a sua omissão. Primeiro incentivou os atos, depois se omitiu. Então, de fato, Bolsonaro eu considero fora do jogo já. E sinceramente, acho que a culpa nem é tanto mais da família dele. E espero que a família dele, lá, os filhos, que fiquem também fora do jogo. Esses ainda estão vivos, mas eu espero que eles fiquem fora do jogo também, porque esses é que realmente atrapalharam o governo do pai e que orientaram mal o pai, que pela ganância do poder fizeram o pai se aliar ao centrão e tudo mais. A gente sabe, a gente já conhecia o Bolsonaro, sabe o jeito dele mas ele foi muito mal orientado nesses 4 anos e pelo jeito continua sendo. Não vou me estender muito, esse foi o vídeo de hoje. A gente só queria trazer essa informação e pontuar aí essas questões, né? E muito obrigado se você permaneceu até aqui no final desse vídeo, né? E vamos lá então juntos. Te convido a se inscrever aqui no nosso canal. A gente está iniciando aqui no YouTube, a gente já estava lá no Spotify, então, inclusive te convido a conhecer também lá no Spotify, nos seguir lá e acompanhar todos os nossos episódios no Spotify. Porém, aqui no YouTube a gente está começando, está iniciando, então eu peço aí a sua colaboração, a sua ajuda e se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, sempre que a gente subir um vídeo novo você vai ser notificado. Nos siga nas nossas redes sociais, a gente é muito ativo lá nas nossas redes sociais, sempre trazendo notícia, informação, 24 horas lá o tempo todo, tá? Então é só botar aí @napauta_hoje no Instagram, Twitter e Facebook, tá bom? E então tá, até o próximo vídeo, tchau, tchau!